Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre First or Default versus Single or Default. Essa pergunta veio lá do nosso Instagram, então não esquece de seguir o nosso perfil lá, que tá muito bacana. Eu sempre abro a caixinha de pergunta lá, então manda sua sugestão de conteúdo pra gente por lá. Também não esquece de seguir a gente no LinkedIn e entrar no nosso Discord, a gente tá sempre por lá batendo um papo, tá? Os links eu vou deixar todos aqui na descrição. Perfeito, então pessoal. Pra gente começar a falar do Single or Default, First or Default aqui, a gente tem que entender um pouco mais sobre listas aqui dentro do .NET. E o .NET, ele tem diferentes tipos de lista. A gente tem o list, né, list genérico, de T, onde T é qualquer tipo. Pode ser um int, pode ser uma string, pode ser um tipo complexo que você tenha criado aí dentro, tá, do .NET. Então, varia muito. Você pode criar qualquer tipo de lista aqui dentro do .NET. A gente tem o iList, que é a interface cujo list implementa dela. A gente tem Read Only Collection, a gente tem Collection, Collection. A gente tem a Enumerable, que é a lista tipo mais pura, né, do .NET aqui, que é o Enumerable. Então, cada tipo de lista dessas tem mais ou menos recursos, e aí, obviamente, a gente tem mais demanda de memória, processamento e etc, tá? Mas tem muitas vezes a gente quer blindar o código, muitas vezes a gente quer travar, né? Vocês veem que bastante coisa no curso eu uso o Read Only Collection, para não permitir escrita nessa lista, né, depois de feita, né? Muitas vezes que a gente usa o Enumerable, que é o tipo mais puro, tipo mais base aí de lista, tá? Mas presente nessa lista, dentre os métodos para adicionar, remover, a gente tem os métodos First or Default e Single or Default. Então, se eu criar aqui um array com 1, 2, 3, 4, 5, tá? Se eu criar um array aqui, uma variável definindo um array aqui, tá? Se eu fizer isso aqui, a gente vai ter basicamente aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai ter um item na posição 0 como 1, na posição 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então a gente tem aqui 6 elementos e a gente tem a posição 0, 1, 2, 3, 4 e 5 aqui, desses elementos, tá? Então tem o elemento 1, 2, repito, número 2, 3, 4 e 5. O que acontece? Que dentro dessa lista, né, eu posso fazer isso aqui, ó, var has de result igual meu array, ponto, tá? E aí eu tenho diversos métodos. Dentre eles, a gente tem aqui o first, tá? A gente tem também o first or default. Bem, a gente tem esses dois métodos aqui, first or default. Então o que acontece? Nesse primeiro método aqui, ele vai pegar o primeiro elemento. Então ele vai tentar pegar aqui o primeiro índice do elemento, né, que é o elemento número 1, array, o índice 0 aqui dentro. E no first or default ele tenta pegar o primeiro, né, mas sempre que a gente vê esse or default, isso tanto no single quanto no first, ele tenta pegar um elemento e se não houver nenhum elemento, tá, ele vai jogar um elemento padrão aqui, ele vai jogar um valor padrão baseado no tipo dessa lista. Então aqui, por exemplo, como essa lista é um inteiro, ele vai jogar o valor 0, tá? E aqui, se não me engano, a gente tem como definir um valor padrão aqui para o first or default, tá? Se não encontrar nenhum item, o valor padrão aqui no caso vai ser o 3, tá bom? Então, esse é um comportamento à parte aqui do first e do single, tá bem? Se a gente mandar printar isso aqui, ó, console.writeLine no res e no res2, tá? Se a gente fizer isso aqui, a gente vai reparar que ele vai ter o mesmo resultado, essa aplicação aqui, ela vai rodar, né, vai funcionar aqui, e ele vai printar aqui na tela, ó, dois números uns, né? Então, ele printou aqui o 1 e 1, então esse foi o resultado aqui que a gente teve, sem muita surpresa, tá? Quando a gente usa o first or default, né, eu vou deixar o first or default aqui, vou chamar isso aqui de first, tá? A gente já entendeu ali como funciona o or default, a gente consegue aqui dentro também passar uma expressão. Então eu consigo fazer um x função, x igual a 2, por exemplo. Então eu quero pegar aqui, ou procurar aqui, né, o primeiro elemento cujo valor seja igual a 2. Então olha que interessante. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 2, 3, 4 e 5. Eu estou repetindo o número 2, tá? Então no first or default, o que ele faz? Quando eu rodo minha aplicação aqui, ele não dá erro, né? Ele consegue buscar o número 2
aqui dentro, porque ele tenta pegar o primeiro ou qualquer valor padrão que exista aqui para esse valor, tá? Então o first, se você usar só o first e ele não encontrar o item, ele vai dar uma exception aí na tela, tá? Se você fizer aqui um first, tá? E chamar aqui igual a 10, por exemplo, rodar esse console app aqui, não salvei aqui, não, salvei, né? Ele vai dar um invalid operation exception, tá? Ele não contém o elemento, tá bom? E no caso, se a gente procurar pelo elemento número 2, que está duplicado, se eu rodar essa aplicação aqui, mesmo tendo dois números 2, ele vai pegar sempre o primeiro elemento. Então, no caso aqui, ele pegou o índice 1 aqui, né? O primeiro elemento aqui do índice 1, tá bom? Diferente, por exemplo, do single ou do single or default, tá? Então, do single, se eu tentar rodar aqui mesmo com single, né? Mesmo tendo o número 2 aqui, ele tenta obter um e somente um item desse array. Como esse array tem dois elementos com um valor 2 aqui, né? Então tem o índice 1 e o índice 2 aqui com o valor 2, ele dá um system.invalidArgumentException. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Se eu tentar aqui com 3, né, por exemplo, ele vai conseguir pegar, né, vai conseguir obter esse elemento aqui, tá? E o mesmo acontece com o or default, tá? Ele vai tentar obter aqui com 3, vai conseguir. Se eu tentar passar o 2 aqui dentro, tá? Ele vai dar um invalid operation exception. E se eu tentar aqui, por exemplo, o 12, que é um elemento que não existe também, tá? Aí ele vai cair zero aqui, né? Ele vai pegar o elemento padrão aqui, é 0, tá? Se você colocar um vírgula aqui e 8, por exemplo, ele vai pegar o valor padrão como sendo 8, tá? Porque eu defini um outro padrão aqui no single or default, tá bom? Então essa é basicamente a diferença que a gente tem aí do first or default do single or default. Então, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro, né? Quando que eu uso first, quando que eu uso single or default. Depende muito da abordagem que você está usando no seu projeto, tá? Se você tem, por exemplo, uma abordagem que você trata menos a parte de exceptions, né? Então, se você trata mais o retorno de valor, você determina ali no seu projeto, por exemplo, que todo repositório vai retornar um valor ou vai retornar nulo, né, dali. Beleza, um ponto positivo para você usar o first or default. Agora, se você quer que em determinado momento, quando você tenta buscar um registro do banco e ele não existiu, você dá uma exceção, né, que o registro não foi encontrado, aí o single vai funcionar muito bem para o seu cenário. Tá? Então, o importante é mais conhecer os dois, né, quais as características de um e de outro, do que saber 100% na prática quando usa um e outro. Não tem uma receita de bolo assim, tipo, sempre usa aqui, sempre usa first or default, sempre usa single nesse cenário. Não, dependendo do cenário que você tiver, vai ser melhor usar single, dependendo do cenário que você tiver, vai ser melhor usar first or default, tá? Se vocês derem uma conferida lá no curso de Entity Framework, eu mostro também um pouco sobre o first or default, né? É um método que particularmente eu gosto bastante de usar. Normalmente eu não dou exceção quando eu não encontro meus objetos no banco, né? Eu só retorno nulo ali, ou uma lista vazia, algo do tipo, tá? Já basta para mim, mas depende muito da tratativa, tá? Se vocês quiserem um exemplo, tem lá no curso de Entity Framework, vale muito a pena dar uma olhada, tá bom? Bom, então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Então, uma pergunta que eu recebo com frequência, né? A diferença entre esses dois itens, eu já expliquei um pouco sobre isso na parte de listas, no curso de orientação a objetos, mas eu sei que sempre tem dúvida, então resolvi bater esse papo aqui com vocês para mitigar essas dúvidas aí, tá bom? Então, se você gosta de conteúdo de C Sharp, se tem gostado dos nossos conteúdos, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, isso ajuda bastante o nosso trabalho. E claro, deixa seu comentário aqui, qual dos dois você usa, first or default, single or default ou os dois, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.